Olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio dos 5 Perguntas para o CFO, a websérie da Assets focada na carreira do líder de finanças. Hoje, recebemos Maurício Rasson, o vice-presidente de Finanças, Administração e RI da Pernambucanas. Ao longo de mais de 12 anos em posições C-Level, Maurício construiu uma trajetória sólida em empresas de diferentes portes e segmentos. Nesta entrevista, ele compartilha os desafios da sua jornada profissional e suas perspectivas de carreira na área de finanças. Acompanhe. Sou casado com a Fátima, sou pai da Maria Eduarda, da Maria Fernanda e do Leonardo, sou flamenguista roxo. Isso ajuda a explicar um pouquinho quem eu sou. Sou formado em engenharia na PUC do Rio de Janeiro, logo depois eu fui formado no MBA da Universidade de Chicago, em 2005. Passei 15 anos da minha carreira trabalhando em bancos de investimento. Já trabalhei aqui no Brasil, nos Estados Unidos, depois terminei aqui de volta no Brasil, finalizando os últimos 6 anos da minha carreira no Rothschild. Depois disso eu resolvi mudar de lado de mesa, passei a ter muito mais prazer em continuidade dos negócios. Passei a ser CFO, minha primeira posição foi como CFO da Vigor Alimentos. Depois disso, acho que eu já assumi algumas posições em diversos setores, já fiz saúde, já fiz varejo, fiz agronegócio com a 3tentos, levei a companhia para o IPO e recentemente agora estou na Pernambucanas como CFO. Acho que são 2 grandes questões que você tem que equilibrar. A primeira é tentar enxergar qualquer movimento simbiótico que exista entre os 3 negócios. Quando a gente fala de varejo, a gente tem que pensar inicialmente na jornada do cliente. Esse elo de ligação, essa amálgama, é a parte central, mas você tem que explorar isso ao máximo e entender as particularidades de cada um dos negócios. O negócio financeiro do Grupo Pernambucanas, ele tem que ser rentável por si só, independente de qualquer subsídio cruzado que ele tenha ou ofereça ao varejo e vice-versa. Por muito tempo se falou que no Brasil se ganhava dinheiro no varejo somente pela área financeira. Essa equação tem que ser lucrativa no varejo e no financeiro, né? Para que ambos os negócios, as equipes, sintam-se motivadas a ter um negócio sustentável. E eu acho que não mudou só no varejo, acho que tem mudado ao longo dos últimos, se a gente for bem preciso aqui, ao longo dos últimos 3, 4 anos. Esse tema já vem permeando a vida dos executivos já há bastante tempo. Mas nos últimos 3 anos foi um daqueles momentos em que a gente enxerga de salto quântico. Qual é o grande desafio agora? É sair do lugar comum. Onde dói mais, né? E eu acho que tem uma outra situação, quando a gente fala da dor, a gente pode falar muitas vezes assim, o que impede a companhia de crescer mais e ter a humildade de enxergar o que o meu concorrente está fazendo de tão bom que eu poderia melhorar na minha casa. Esse tipo de humildade independe se você está falando de inovação tecnológica ou se você está falando, eventualmente, de um desenho de coleção. Eu acho que a humildade de enxergar onde você pode fazer melhor é uma pergunta que você tem que fazer todos os dias, né? E a tecnologia te ajuda a responder. Um exemplo prático, né? Recentemente a gente trocou todo o nosso atendimento, toda a nossa parte de CRM, saiu de uma ferramenta bastante antiga e embarcou uma das soluções líderes de mercado. Nessa hora, ela se posiciona, atendimento ao cliente, ela está no meio termo entre core business e back office. Mas a gente não tinha o know-how para desenvolver internamente e a solução embarcada era substancialmente melhor, principalmente no que diz respeito à economia de custo, para eficiência operacional, para um melhor atendimento do cliente. O que a gente ganhou de eficiência nos nossos processos de atendimento, nos nossos processos de e-mail marketing para acessar os nossos consumidores, foi realmente impressionante. Eu acho que a minha carreira de CFO, ela começou invertida. Eu passei muito tempo trabalhando em banco de investimento, então
naturalmente, eram sempre discussões mais estratégicas. Isso fez com que eu tivesse um desenvolvimento tanto em múltiplas indústrias, isso traz para você diversas realidades comparáveis, né? Então saber pegar as similaridades e diferenças entre indústrias é bastante importante. Trouxe para mim um nível de maturidade muito acelerado, então muito cedo eu passei a ter responsabilidade sobre resultados importantes, né? Então aquele senso de responsabilidade de operações que colocavam executivos, acionistas numa situação delicada, por isso a minha responsabilidade aumentava, principalmente quando eu tive situações de crise, né? No mundo corporativo, entrar numa situação de crise, você não pode ter uma curva de aprendizado lenta. Você tem que entrar, é aquela expressão, você tem que cair em pé. Mas logo depois, né, eu fui exposto a situações que eu ainda não tinha uma experiência vasta. E quando eu olho para trás, eu falo assim, poxa, hoje em dia você navega com muito mais facilidade nos assuntos que agora não são mais novos para mim. Então, foi muito bom. É bem importante, né? Então, as pessoas costumam olhar para o CFO como o cara do hard finance, hard numbers, sério, duro. Acho que essa imagem já foi. O CFO de hoje em dia, ele tem que navegar na organização com muita fluidez. Particularmente, eu sempre utilizei o time de gente de gestão para me ajudar nessa jornada. É um momento em que você suporta, né, o time de gente de gestão nos projetos que são importantes, seja de diversidade, seja de sustentabilidade. Tem que ter um pouco de legitimidade quando você levanta algumas bandeiras. A gente tem que ser de verdade. E basicamente você tem um como apoiar o time de gente de gestão e outro é ser um grande embaixador no final do dia. Não se aborreça por tão pouco para perder seus cabelos muito rápido. Acho que a primeira coisa que eu ia falar era isso. As coisas vão dar certo. Não perca seus cabelos à toa. Brincadeiras à parte. A primeira coisa que eu buscaria era ache um mentor. Ache um mentor no momento mais jovem da sua carreira até o momento mais sênior que você tiver. Eu tive no meu pai era advogado, defensor público, não entendia absolutamente nada do que eu fazia, mas era a melhor qualidade de conselho que eu tinha. Era um conselho genuíno de uma pessoa que me conhecia muito bem. Como trabalhar determinadas decisões profissionais no início da carreira é muito importante. Até hoje eu gasto um tempo importante mentorando alguns profissionais. Então acho que isso é uma relação de troca muito boa e eu recomendo todo mundo em qualquer fase profissional buscar uma mentoria. Eu acho que tem que é um mantra de vida, né? Que é 1% inspiração e 99% transpiração. Eu sou uma pessoa que fui forjada em ambientes de trabalho duro. Muito da vida é resolvível com trabalho duro. E a segunda, para mim, que talvez ande em linha, né? Não tem uma desconexão muito grande, mas é aquela história, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. É realmente nos momentos de crise que você cresce, nos momentos de maior dificuldade que você consegue identificar o potencial de um profissional. Eu prefiro trabalhar em mar calmo, né? Mas eu reconheço o valor que tem ter trabalhado em momentos mais turbulentos.